Rapaz, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, vamos aqui nessa jornada pela Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo na aula de número 11, nós vamos estar estudando do capítulo 30 a seguir. Na aula passada, nós estudamos sobre a vida de Jacó, Raquel e Lia, e como que foi a questão dele trabalhar pelas duas, que foram 14 anos. Agora nós vamos ver um caso muito importante, é acerca dos filhos de Jacó e a rivalidade de suas esposas. A Raquel, que era estéril, e Lia. Raquel e Lia como irmã, e Jacó trabalhou pelas duas. Vamos ver agora o que está acontecendo aqui no cenário. O cenário está dizendo: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Olha, você observa como era a cultura antiga. Ela achava que Jacó poderia amar mais ela do que a Raquel. Por quê? Porque ela deu filho a ele. Então era a cultura. Nós temos que estar estudando a Bíblia, estudando na sua cultura, para que nós possamos entender. Eu sempre falo da cultura, que é muito importante. E a cultura da época era essa, né? Ter filhos, e quanto mais filhos tinham, é como que tivesse mais autoridade e mais poder, e era uma honra para eles gerar filhos, e, se possível, muitos filhos. Então ela teve esse primeiro filho, que se chama Ruben, porque o Senhor atendeu a sua aflição. E o interessante é que, vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, então aqui ainda diz que ela deu esse filho. Por quê? Porque como recompensa pelo seu desprezo. Vamos lá. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Já são 3 filhos que ela tem aqui. E ficou esta rivalidade, e ficou esse grande dilema entre as duas. De novo concebeu e deu à luz um filho, e então disse: desta vez louvarei o Senhor. Desta vez ela não louvou o esposo, não, louvou o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Agora o que acontece, o que vem adiante? Vem Raquel, Jacó e Lia. Então teve primeiro Ruben, Lia teve Ruben, depois teve Simeão, e depois Levi, e depois Judá. E a Bíblia diz que cessou. Só que respondeu ela, Raquel: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Observamos aqui de novo a questão cultural, que quando também Abraão não tinha filho com Sara, ela fez a mesma coisa com a sua serva, mesma coisa. Então aqui ela achava que era dando a serva dela por nome Bila, e a serva tendo este filho seria dela. Então é o costume da época. Vamos aqui. Então Raquel tinha uma serva por nome Bila. Vamos lá. Gênesis capítulo 30, versículo 1 ao 7. Então Bila, ela dá um filho para Jacó, que seria também
de Raquel. E o nome deste filho, que é o quinto filho, é Dan. Depois ela gera um outro filho e coloca o nome de Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Vamos ver o capítulo 30, versículo 9 ao 13, vai falar do nascimento desses meninos. Aí Zilpa tem Gade, e Zilpa tem também Aser. Então você observa que cada serva tem 2 filhos, e é dado, e Raquel ainda está sem filhos. Respondeu ela, Lia: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também a mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Observamos um fato aqui curioso, que tem uma contenda aqui entre Lia e Raquel por causa de umas mandrágoras. O que é essas mandrágoras? Acredita-se que essas mandrágoras eram uma planta que eles acreditavam que era afrodisíaca. Eles acreditavam que essa planta aqui poderia abrir a madre. E o que acontece? Lia fala: acha pouco teres levado o marido? Tomarás também a mandrágora do meu filho? Mas Raquel falou: não, você fica com ele hoje, você dorme com ele, e em troca você me dá as mandrágoras. Ela acreditando que essas mandrágoras ela iria tomar e iria gerar filhos. Esse é o sentido aqui. Aí ela consentiu. Vamos lá. Aí Jacó dorme com ela e ela se engravida e dá mais um filho por nome Issacar, que é o 9º filho. Depois ela dá mais um filho que é o nome Zebulon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui já tem 6 filhos de Lia, 2 de Zilpa, que é a sua serva, e Raquel não tem nenhum, e Bila 2. Então já temos aqui 10 filhos, falta 2, onde Raquel aqui vai ter esses 2 futuramente. Vamos lá. Aí tem uma filha por nome Diná. Jacó então teria 12 filhos e uma filha. Então por enquanto ele tem aqui 10 filhos e uma filha. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Então depois que ele tem aqui agora José, ele pede para o seu sogro para voltar para a sua terra. Depois de 20 anos, ele quer retornar para a sua terra. Ele vai ter 12 filhos, mas aqui ainda ele tem 11 filhos e já quer voltar para a sua terra, depois de 20 anos. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí nós vamos ver o capítulo 35. 35 aqui, nós já vamos pular para o capítulo 35. Vai um fato também, um fato bem curioso também do capítulo aqui de número 35, versículo 16 a seguir, que também aconteceu a morte de Raquel. Vamos ver aqui, vamos ver. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim, no capítulo 35 e versículo 18, mas fala sobre a morte que ela vai gerar o último filho por nome Benjamim, e no momento que ela gera a Benjamim, ela morre, mas antes de morrer, ela colocou o nome do menino de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó colocou o nome dele de Benjamim, o filho da minha destra,
filho da minha mão direita. Então mudou-se o nome. Agora, nós completando aqui agora, então Raquel tem mais um filho, por nome Benjamim, e é colocado Benjamim aqui. Aí completa-se o time de Jacó com 12 filhos. Agora, vamos ver, ele está querendo voltar para a sua terra. Ele está morando aqui em Harã. A sua mãe, antes de morrer, a sua mãe e o seu pai pede para ele ir para a casa dos tios. E agora, depois que ele fez a família, fez tudo, ele está querendo voltar de novo para Canaã, a terra de Canaã, para encontrar com a sua família e também o seu irmão. Mas o grande problema é que 20 anos atrás, ele saiu aqui com um problema com o irmão, fugido do irmão, com medo do irmão, e agora tem que voltar. E tem que voltar e tem que enfrentar o problema. Todo problema mal resolvido, uma hora tem que resolver este problema. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Capítulo de número 30. Vamos ver o capítulo de número 32. Capítulo de número 32, onde nós vamos... Jacó planeja o encontro com Esaú. O capítulo 32, versículo 1 diz: Jacó também seguiu o seu caminho, encontraram-no os anjos de Deus. Encontra-no os anjos de Deus. Vamos ver aqui. Então Jacó enviou mensageiro diante de Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Edom, que fala de os edomitas, o vermelho. Nós já explicamos sobre esta palavra, o significado de Edom. Ele lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto. Então ele fala desta maneira. Olha o versículo 4: ordenou-lhe dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo. Ele fala de servo. Ele chama Esaú de senhor. No versículo 5, ele tem boi, jumentos, ovelhas, servos e servas. Estou mandando avisar a meu senhor para que me ache graça em teus olhos. Nós observamos aqui que é uma... Vemos aqui então que Jacó ele é um político, um grande político. Ele fala essas palavras, chama de meu senhor, diz que ele é servo. A seguir, ele fala uma coisa aqui: tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Então ele é um diplomata. Ele vem com a diplomacia de boa vizinhança, para quando ele chegar lá, as coisas, a ira esteja aplacada. Coisas de 20 anos atrás, que agora ele vai precisar enfrentar e resolver. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Então a resposta aqui não foi boa. Então a questão desse anúncio de paz não deu certo. A gente observa aqui que parece que Esaú vem bravo, parece que Esaú ele vem furioso. O que acontece agora é que Jacó vai lutar com Deus. Jacó luta com Deus. No capítulo 32, versículo 22 até o 32. Vemos aqui que nós lemos aqui também. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até Esaú. Ele vem com 400 homens. Então o que acontece agora?
no versículo 7, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Agora o Jacó está angustiado, Jacó está com muito medo. Jacó agora, ele vai orar. Jacó agora, a Bíblia diz que então dividiu em 2 grupos todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, cabras, bois e camelo, pois assim pensou: se Esaú vier atacar e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então o que ele faz? Ele levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Até aqui não tinha ainda nascido. Ainda não tinha nascido Benjamim ainda. Então, nós colocamos lá que para completar o quadro, mas vai nascer aqui na frente, que ele vai nascer Benjamim. Então, passou o val de Jaboque. Agora, o que é val de Jaboque? Val significa a parte rasa. Tinha um rio que eles iriam atravessar, mas na parte mais rasa. Então ele vai atravessar aqui o val de Jaboque, mas ele vai atravessar com a sua família, o seu gado, tudo. Ele vai atravessar a parte mais rasa. Se o rio é fundo, ele vai passar pela parte mais rasa, ele vai atravessar por outro lado. Eu já vi muitos pregando vale de Jaboque, vale, mas não é vale. É val, que é a parte mais rasa, que ele vai tentar passar agora, essa parte rasa. É um rio ao leste do Rio Jordão, esse val, tá? Esse val aqui é um rio ao leste do Rio Jordão. Vamos ver aqui, rio a leste do Rio Jordão. Então disse, aí ele está atravessando, mas se ele está cheio de medo, se ele está cheio de angústia, se ele recebe uma notícia, e a notícia é que o seu irmão vem com 400 homens, ele atravessa o val, ele divide o grupo em 2, e de repente aparece um homem, e quando esse homem encosta em Jacó, provavelmente ele deve ter achado que é um dos 400 que veio de Esaú, e começa a lutar com este homem. E luta, vai, luta, vem, luta, vai, luta, vem, vai até o amanhecer. E de repente o anjo fala para ele que era para largar, que ele teria que ir porque já estava alvorada. E ele falou que não deixaria até que ele desse a bênção. Mas que bênção será que ele queria? Que bênção será que ele estava buscando? A bênção que ele estava buscando, ele já tinha até orado, ele já tinha até falado com o Senhor: se o Senhor me der pão para comer, me dê paz, e se eu voltar em paz para esta terra, então eu darei o dízimo para o Senhor. Então ele quer esta bênção, ele quer voltar em paz. Então qual é a bênção que ele quer? É voltar para o seu lar, voltar para a sua terra, mas que voltar em paz. Aí ele está lutando, então disse o anjo para ele: não te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas quem era este homem que estava lutando com Jacó? Será que esse homem, quem era? Nós já estudamos sobre teofania, é a forma humana que Deus ele aparece. Aqui fala um homem. A palavra teofania vem de origem na combinação de 2 palavras gregas: theos, que significa Deus, e phainen, que significa mostrar ou manifestar, ou seja, manifestação de Deus. Portanto, literalmente, teofania significa manifestação de Deus. O seu nome não será mais Jacó,
mas teu nome será Israel, o que luta com Deus. Então observamos aqui que nessa teofania, nesta luta que ele está aqui com Deus, provavelmente, eu estou falando de coisas prováveis, ele estava achando que era um homem natural, porque claro, lutar com Deus não dá, né? Lutar com Deus não tem condições. Então poderia ele estar achando que era um homem natural, mas chegou um momento que ele viu que aquele homem não era um homem natural. Olha o versículo 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo nome? E abençoou ali. Olha que coisa interessante. Ele pede um nome para o Jacó, mas Jacó, quando vai perguntar quem é, ele não respondeu quem era. E estava lutando com o anjo de Deus ou com o próprio Deus. O que lutaste, aqui é mudado o nome de Jacó para Israel. Agora seu nome não é mais Jacó, seu nome agora é Israel. Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Claro que se prevalecer, jamais um homem vai prevalecer lutando com Deus. Mas prevalecer, aqui está dizendo, porque teve perseverança. Quando a Bíblia diz: sede santo como é santo o vosso Pai que está nos céus, ninguém vai chegar à perfeição divina, mas que nós possamos ter um alvo para chegar. A santidade absoluta é a santidade de Deus, que ninguém consegue, mas que nós temos um alvo. Este alvo é Deus. E sede santo como Ele é santo. E nós não vamos conseguir ser santo como Ele é, mas temos um alvo para a nossa santidade. Amém? Agora nós vamos entrar em outro fato aqui, e no capítulo 34 e 35, sobre Diná. Nós vemos aqui no capítulo de número 34, pulamos para o 34, Diná é desonrada. Nós vemos aqui que o que acontece? O que aconteceu aqui? Em Siquém, o Siquém, filho de Amor, um príncipe daquela terra, viu Diná e tomou e deitou-se com ela e humilhou-a. Mas apaixonou por Diná, filha de Jacó. Amou a moça e falou com muito afeto a ela. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que contaminara Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó voltaram do campo, ouvindo isso, entristeceram-se e ficaram muito irados, porquanto se cometera insensatez contra Israel, deitando-se Siquém com a filha de Jacó, com quem não devia fazer isso, diz a palavra de Deus. Então observamos aqui que no capítulo de número 34, versículo 15, eles impõem aqui uma condição para que eles aceitem aquilo. E eles dizem: nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que circuncide todo macho entre vós. E diz a palavra no versículo 25 do capítulo 34, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estava com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná,
tomaram cada um a sua espada, entraram afeitosamente na cidade e mataram todo o macho. E Jacó com certeza não consentiu com isso. Jacó não gostou da atitude deles, Simeão e Levi. Então nós vemos aqui que no capítulo 34 teve este problema aqui de Diná e os siquemitas, e a traição também de Levi. E temos uma passagem também que Raquel dá à luz Benjamim e morre no parto. E temos também outra coisa muito estranha que acontece, que Rube se deita com a mulher de seu pai, Bila. No capítulo 35, versículo de número 22, eu vou estar até lendo este versículo que diz assim: aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rube e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Então, eles deita com Bila, concubina de Raquel, Raquel era a esposa mais próxima, e Bila é a serva mais próxima. Então ele deitando, ele deitando como a mulher do seu pai, ele estava aqui também reivindicando também o seu a sua autoridade de patriarcal. Ele estava, e ele perde com isso o seu direito de primogenitura. Também ele perde por causa disso. Simeão também por causa deste ato, e Levi, este ato também que matou Siquém, os siquemitas. O que acontece, ele perde também o direito de primogenitura. Aí tem um nascimento de Benjamim também, agora estávamos falando, e aqui nós observamos que Manassés e Efraim, que são os filhos de José, que entra nessas brechas aqui, que fica José, fica no lugar de José e no lugar também de Levi. Então as 12 tribos de Israel, na realidade, aqui tem os 12 filhos de Jacó, mas tem as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, entra José e entra Benjamim, mas as 12 tribos de Israel, então sai José, entra Manassés e Efraim, e também sai Levi, que nós vamos ver na frente, porque Levi é uma tribo que vai ser sustentada por Deus. Vamos lá. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então Deus já estava falando aqui no capítulo 35, versículo de número 5, de número 11, que nações, multidões também sairia, como ele fez a promessa para Abraão, com Isaac, e ele está fazendo a mesma promessa aqui também com Jacó. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, ele deitou óleo. No versículo 15, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Então ficou por nome Betel, significa casa de Deus. Ainda vemos que é esta cidade por nome Betel, onde passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó, por onde passava, todos estavam passando também. Eu espero que você tenha entendido esta aula de número 11. Nós encerramos essa aula de número 11, mas eu aguardo você na última aula, que é a aula de número 12, da jornada pela Bíblia, do livro de Gênesis, tá? Eu aguardo você lá, que Deus abençoe em nome de Jesus.